E aí, moçada do Colégio Coração de Jesus, tudo tranquilo? Mais uma vez com vocês, professor Samuel. E hoje nós vamos entrar no capítulo 7, livro 2, continuando nossas aulas de genética. Ao longo das últimas aulas, nós falamos sobre herança monogênica autossômica, aquela herança condicionada por apenas um par de fatores, a famosa primeira lei de Mendel. Nós falamos de tipos sanguíneos, dos alelos sanguíneos, falamos de alelos letais, aqueles que levam à morte. Falamos de codominância, falamos de polialelia, né, os alelos múltiplos, falamos de herança sexual, falamos de cromossomos sexuais. Esse capítulo 7 ele trata da lei da segregação independente e interação gênica. Esse capítulo ele é bem interessante porque ele vai complementar a primeira lei de Mendel. A lei da segregação independente ela é uh, a segunda lei de Mendel. Ela complementou todo aquele trabalho. Qual que é a diferença? Lá na primeira lei de Mendel, ele usou apenas uma única característica, cor da ervilha, por exemplo, amarelo ou verde. A partir de agora, nós vamos entender como que o Mendel considerou duas ou mais características para poder interpretar os seus resultados. Então, este capítulo 7, nós teremos duas aulas. Essa primeira aula vai tratar sobre a segunda lei de Mendel, que é a lei da segregação independente, e a segunda aula nós falaremos sobre interação gênica, interação entre genes, entre alelos. Olha só, o que acontece? A primeira lei de Mendel, o Mendel ele trabalhou um par de alelos. Ou seja, ele chegou à conclusão lá, por exemplo, que Vzão, Vzão era o amarelo puro, Vzinho, Vzinho era o verde puro, e o Vzão, Vzinho era o heterozigoto. Era o amarelo, só que o amarelo híbrido, era o amarelo que continha a informação do verde. Que quando ele se autofecundava, Vzão, Vzinho com Vzão, Vzinho, a F2, você tinha um indivíduo Vzão, Vzão, um indivíduo amarelo, dois indivíduos Vzão, Vzinho, também amarelos, lembra da herança dominante? E um indivíduo verde, Vzinho, Vzinho. Só que aí, a partir disso, ele também começou a estudar o padrão de hereditariedade de dois ou mais genes simultaneamente, o que originou, então, essa segunda lei de Mendel, ou a lei da segregação independente. E aí, a lei da segregação ela pode ser chamada também de princípio da segregação ou de hibridismo. Lembra? A primeira lei era chamada de monohibridismo, ou seja, ela é uma extensão da primeira lei de Mendel. E aí, quando se estuda dois ou mais pares de genes, em alguns casos se percebe que existe uma interação entre esses genes para a determinação de uma característica. Ou seja, a cor do meu cabelo não é um par de alelos só que determina a cor do meu cabelo. Eu tenho um conjunto de genes que estão interagindo. O meu tipo sanguíneo, a minha estatura, se eu tenho ou não propensão a ter uma diabetes, um câncer, tudo isso é interação entre diversos genes. E aí, quando você tem esse tipo de interação, ela pode ser chamada de epistática, né? Nós vamos falar bastante nisso na aula de interação gênica, porque a interação epistática é quando um gene interfere bloqueando a ação do outro. Você pode ter aquele gene, só que você vai ter um mais forte que não deixa aquele agir. Ou seja, isso é ser epistático. E você tem, então, quem domina o epistático, quem é dominado, quem é interferido, é a interação chamada de não epistática, ok? Nós falaremos mais sobre isso na aula de interação gênica. E aí, o que acontece? Considerando o monohibridismo, ou seja, aquela primeira lei de Mendel, verifica-se que as plantas utilizadas diferiam apenas em uma única característica essencial. Ou seja, eu já sabia, o cruzamento entre dois heterozigotos, vamos pegar aqui, azão, azinho e azão, azinho. Eu sei que eu vou ter quatro possibilidades. Um indivíduo homozigoto dominante, azão, azão, dois indivíduos heterozigotos, azão, azinho, e um indivíduo recessivo, homozigoto, lógico, azinho, azinho. Isso era considerando o monohibridismo. E agora, quando eu cruzo duas ou mais características? É o fim do mundo? Eu vou ficar louco para resolver esses cálculos? Eu vou ter tempo para fazer esses cálculos numa prova de Enem, enfim, no vestibular? Galera,
Não precisa colocar 16, 64, 128, nada disso. Tem vários esquemas, várias dicas que resolvem uma questão dessa rapidamente, tá? É só lembrar sempre de como fazer um cruzamento pensando na primeira lei de Mendel. Então, olha só. Então, dando continuidade aos seus trabalhos, o Mendel começou a analisar dois caracteres das ervilhas ao mesmo tempo. Nós vamos pegar aqui o exemplo que ele trouxe na apostila da cor e da textura. Então, ele pegou, lógico, ele já sabia quem que era dominante e quem que era recessivo, depois de quase 30 anos fazendo trabalhos com ervilhas lá no seu mosteiro, lá na Áustria. Então, ele pegou a ervilha que era amarela e lisa, né? E cruzou com a ervilha verde e rugosa. Ele já sabia que a amarela e lisa já era dominante, lá dos trabalhos anteriores. E ele sabia também que verde e rugosa eram características recessivas. E aí ele pegou elas em homozigose para os dois caracteres. Como é que eu represento isso agora, professor? Olha só. Homozigose para os dois caracteres. Se são duas características, eu vou usar dois pares de alelos. Então, a amarela lisa eu posso chamar ela de azão, azão, bezão, bezão, ou, seguindo o exemplo do Mendel, vezão, vezão, Rzão, Rzão. E a verde rugosa, professor, como que fica? Também dois pares de alelos, só que recessivos. Azinho, azinho, bezinho, bezinho, ou Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Essas são as gerações puras, essa é a famosa geração parental. Na apostila de vocês tem essa imagem que é fantástica, que mostra, eu vou mudar aqui rapidinho a câmera, para nós vermos essa situação. Analisem, olha aqui, ó, geração parental, aqui no canto superior esquerdo. Então, amarelo liso, duplo dominante, Vzão, Vzão, e Rzão, Rzão. Ele cruzou então com uma ervilha verde rugosa. Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Que gameta que esse indivíduo produz? 100% Vzão e 100% Rzão. Então o gameta é Vzão, Rzão. Este gameta diz respeito ao quê? A cor amarela e a textura lisa. E os outros gametas? Esse indivíduo produz gameta Vzinho 100% e Rzinho 100%. Este gameta, ele tem as informações do quê? Da cor verde e da textura rugosa. Só que quando você tem a fecundação, o que acontece? Eu tenho que pensar na relação de dominância. O Vzão domina o Vzinho, então essa semente será amarela. E o Rzão domina o Rzinho, então essa semente será lisa. Como que, olha só, homozigoto, homozigoto. E agora, o que eu tenho? O heterozigoto, eu tenho um híbrido. Quando esse híbrido, então, o Mendel deixou que ele se autofecundasse, a F2 teve 16 possibilidades. E aqui embaixo eu tenho tanto as proporções de fenótipo, lembrando que o fenótipo é a característica, nesse caso, amarelo liso, amarelo rugoso, verde liso ou verde rugoso, que são as possíveis combinações. E aqui do outro lado eu tenho a proporção genotípica, né? Quantos são heterozigotos, ou homozigotos dominantes, ou homozigotos recessivos? Fica fácil você entender. É só pensar na questão da dominância, galera. Olha só aqui, ó. Vamos pegar aqui nessa tabela de gametas de cruzamento. Quando esse gameta Vzão, Rzão se junta com esse outro gameta Vzão, Rzão, o que eu tenho? Um indivíduo Vzão, Vzão, Rzão, Rzão. Qual que é o fenótipo desse indivíduo? Vzão significa amarelo e Rzão significa verde. Nesse caso, eu tenho uma única possibilidade para ser totalmente homozigoto dominante. Olha aqui, ó. 1 sobre 16. De onde veio esse 16, professor? Das 16 possibilidades que eu tive em um cruzamento. Façam esse exercício, analisem um por um e tentem identificar. Vamos pegar esse aqui, ó. Vzão, Vzão, Rzão, Rzinho. Dominante, amarelo. Tem um alelo dominante, liso. Vamos pegar esse aqui agora. Vzão, Vzinho, Rzinho, Rzinho. O Vzão é dominante, então significa amarelo.
E o Rzinho, duplo Rzinho? Duplo Rzinho, eu já sei que é rugoso. Então, essa planta é amarela e rugosa. Olha aqui, ó, tenho 3/16. Então, eu vou ter 3 indivíduos aqui. Olha só, Rzinho, Rzinho. Cadê o outro? Né? E Rzinho, Rzinho, ó. 3/16, ou seja, 3 plantas amarelas e rugosas. Façam esse exercício, tentem, analisem um por um desses cruzamentos para chegar à mesma conclusão que o Mendel chegou. Qualquer coisa, mande, tire a dúvida comigo que a gente conversa via e-mail ou WhatsApp, beleza? Então vamos continuar. E aí, o que o Mendel percebeu? Que as sementes resultantes desse cruzamento, elas faziam parte da geração F1. Ou seja, 100% delas eram amarelas e lisas. Ou seja, se eu cruzei uma pura dominante com uma pura recessiva, quem que vai dominar? A dominante, com certeza. Quem que era dominante? A cor amarela e a textura lisa. Ou seja, novamente ele percebeu que, independente de quantas características ele considerava, tinha a relação de dominância envolvida nessa história. E aí, em seguida, ele deixou que as plantas da F1 se autofecundassem, ou seja, foi Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, que cruzou com Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. E qual foi o resultado? 9/16 de sementes amarelas lisas, 3/16 amarelas rugosas, 3/16 verdes lisas e apenas 1/16 das verdes rugosas. Qual que é essa verde rugosa? Vzinho, Vzinho, Rzinho, Rzinho. Olha mais uma vez essa tabela aqui para nós termos essa ideia. Olha aqui, ó, 1/16 apenas, o único homozigoto recessivo deste cruzamento. Então, o Mendel conseguiu perceber que, independente de quantas características ele considerou, sempre haveria a relação de dominância e recessividade. O amarelo era dominante sobre o verde e o liso era dominante sobre o rugoso nessa situação. Então, bola para frente. Então, o que acontece? O que o Mendel percebeu? Que tanto a cor da semente quanto a textura que ela apresentava, ou vice-versa, eles eram transmitidos independentemente um do outro. Não necessariamente eles tinham que transmitir juntos. Olha só o que eu tive lá atrás. Eu tinha semente amarela e lisa e amarela e rugosa. Se fosse junto, a amarela tinha que ser só lisa e a verde tinha que ser só rugosa. Mas não. Você teve as possibilidades, né, trocentas. Imagina considerar 7 características. Quais seriam os meus resultados? Né? Mas para essas duas, amarelo pode combinar com liso e amarelo pode combinar com rugoso. O verde pode combinar com liso e o verde pode combinar com rugoso. Ou seja, as características são transmitidas de formas independentes. E isso, então, fez com que ele escrevesse a segunda lei, que dizia mais ou menos assim: em um cruzamento no qual estejam envolvidos 2 ou mais caracteres, os fatores que determinam cada um deles separam-se de forma independente durante a formação dos gametas e se combinam ao acaso, formando todas as combinações possíveis. Lembra, gente? Fatores são os alelos. Cada característica tem um par de fatores, tem um par de alelos. Conforme vimos anteriormente também, o que nós vimos? O organismo duplo heterozigoto, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho, produzirá 4 tipos diferentes de gametas. O Vzão que cruza com Rzão, o Vzão com Rzinho, o Vzinho com Rzão e o Vzinho com Rzinho, nessa proporção de 1 para 1 para 1 para 1. Ficou claro isso? Né? E aí, para simplificar o trabalho de identificação do número de gametas, foi-se criada uma expressão 2 elevado a n, onde esse n é o número de pares em heterozigose. Então, olha só, eu vou voltar um pouquinho aqui o slide. Quantos heterozigotos que eu tenho aqui nesse duplo heterozigoto? O nome já diz. 2. 2 elevado a n. O n é o número de heterozigotos. 2 elevado a n. 2 elevado a 2, né? 2 vezes 2, 4. 1, 2, 3, 4 possibilidades. Lembra disso. Isso me permite descobrir o número de diferentes gametas e, em algumas situações, até o número de possibilidades de cruzamentos. Olha esse exercício aqui. Ó. A primeira linha, o genótipo.
Azão, azão, bezão, bezão, cezão, cezão, desão, desão, ezão, ezão. Quantos heterozigotos que eu tenho? Zero. Então, 2 elevado a zero é 1. Qual que é o único gameta que eu vou poder ter aqui? Azão, bezão, cezão, desão, ezão. Olha a segunda linha. Quantos heterozigotos que eu tenho? Se você analisar, você vai ver que são 2. Desculpa, é 1. Então, 2 elevado a 1, 2. 2 gametas apenas. Ou seja, é o azão, azinho que vai ser diferencial. Olha só lá. Azão, bezão, cezinho, desão, ezinho. E o outro azinho, bezão, cezinho, desão, ezinho. Olhem essa tabela com calma e façam essa última linha aí, ó. Então, quantos heterozigotos que eu tenho na última linha? Azão, azinho, 1. Bezão, bezinho, 1. Cezão, cezinho, 1. Então são 3, 2 ao cubo, 8. Então são 8 gametas. Façam então os 8 gametas aí, né? Descubram quais são esses 8 gametas. Vamos pegar um exemplo aqui agora. Cor e comprimento da pelagem das cobaias. Roedorzinho. Nesses animais, a pelagem preta ela é dominante em cima da pelagem branca. Então a preta é o alelo bezão e a branca é o alelo bezinho. E a pelagem curta é determinada pelo alelo dominante Lzão, enquanto a longa pelo alelo recessivo Lzinho. Então, para eu fazer um cruzamento, a primeira coisa que eu pego é montar essa tabela. É um quadro de Punnett melhorado. Lembra do quadro de Punnett que nós fizemos lá em sala para um par de características? Olha só. O que eu faço agora aqui? Geração parental. Bezão, bezinho, duplo heterozigoto. Né? Bezão, bezinho, Lzão, Lzinho, bezão, bezinho, Lzão, Lzinho. Primeira coisa que eu faço é montar os gametas. Então, como se eu tivesse duas linhas aqui, ó. Uma linha aqui e uma coluna aqui. Essa primeira linha eu coloco os gametas do pai e aqui essa coluna eu coloco os gametas da mãe. Vamos pegar esse indivíduo aqui, ó. O bezão pode se ligar com quem? Com Lzão ou com Lzinho. E o bezinho? Com Lzão ou com Lzinho. Dessa forma, então, eu tenho os possíveis gametas, né? Note, como eles são iguais, note que tanto a linha quanto a coluna de gametas são iguais. O que eu faço agora? Né? É só você fazer o cruzamento. Vamos pegar a primeira linha aqui da segunda coluna, aqui, ó, bezão, Lzão. O que você faz com ele? Você pega ele e cruza com esse cara aqui, ó. Bezão, bezão, Lzão, Lzão. Depois faz isso com todas as outras. Bezão, bezão, Lzão, Lzinho. Bezão, bezinho, Lzão, Lzão. E bezão, bezinho, Lzão, Lzinho. Você vai chegar neste resultado. E aí, como é que eu faço para descobrir quem que é quem? Quem que é o dominante? O bezão. Que cor que era? Preto ou branco? Preto. Então esse indivíduo ele é preto. E aí, em relação ao comprimento, quem que era o dominante? Curto ou longo? Hein, galera? O curto. Então, esse indivíduo aqui, tem a cor preta e a pelagem curta. Da mesma forma, se eu pegar aqui essa terceira coluna aqui, ó, vamos pegar esse indivíduo e cruzar com todos esses. O que eu obtenho? Olha os cruzamentos possíveis aqui, ó. Se eu pegar esse gameta e cruzar com esses gametas, o que eu tenho? Olha aqui as possibilidades. E aí eu vou deixar essa última linha em branco que eu quero que vocês façam esse experimento aí de cruzamento. Qualquer coisa, vocês voltem lá atrás, pausem aqui, copiem isso no papel e tentem fazer vocês e depois confiram com essas outras colunas que já foram previamente preenchidas. E uma outra coisa também que acontece com a segregação independente, que eu posso fazer o cruzamento teste. Lembra do cruzamento teste? O cruzamento teste eu não sei o que ele é, se ele é homozigoto, dominante ou se ele é heterozigoto. Como é que eu faço então? Eu sempre cruzo com o duplo recessivo. E aí eu consigo, então, identificar o genótipo desconhecido de um indivíduo. Nós iremos fazer um exercício disso com mais calma quando voltar à aula normal. Nós vamos fazer um exercício, até anotei ele aqui no papel para a gente fazer com calma, passo a passo, para não ficarmos com dúvida em relação a esse cruzamento teste. E aí o que acontece? Lá na primeira lei, eu tinha a proporção de 3 para 1. Agora, como eu tenho maior quantidade de possibilidades, a proporção aumenta.
Então, duplo heterozigoto, quando se cruzam, a proporção vai ser de 9 para 3 para 3 para 1. 9 mais 3, 12, mais 3, 15, mais 1, 16. Só que eu tenho que lembrar, gente, que ela pode ser modificada se o cruzamento tiver codominância. Lembra? Quando os dois alelos se juntam e apresentam ao mesmo tempo as duas características, lembra do sangue AB? Não é nem A nem B. AB é uma codominância. Ou quando eu tenho alelos letais. Lembra lá da acondroplasia, do tipo de nanismo? O homozigoto dominante, o azão-azão, eu não contava, ele morria. Eu só contava os dois heterozigotos e um recessivo, ou seja, eu tinha 3 possibilidades só. Ok? E aí nós temos regras, nós temos maneiras de descobrirmos, de determinarmos genótipos, fenótipos, o número, a frequência. Olha só, qual que é o número de genótipos no cruzamento? Azão, Azinho, Lzinho, Lzinho, Czão, Czinho, Tzão, Tzinho, Bzinho, Bzinho. Eita! Que cruza com o indivíduo? Azão, Azinho, Lzão, Lzinho, Czinho, Czinho, Tzão, Tzinho, Bzão, Bzão. O que eu faço? Galera, não é complicado. Num cruzamento envolvendo 2 ou mais características, nós temos que pensar sempre na primeira lei de Mendel. Considere todos os pares de alelos individualmente. Então, quem que eu vou pegar? Eu vou fazer os cruzamentos individuais. Primeiro, eu vou pegar azão, azinho e azão, azinho. Qual que é a quantidade de genótipos possíveis? Se eu pego azão, azinho com azão, azinho, façam um cruzamento no papel para ter certeza vocês aí. Eu tenho, mas façam vocês aí. Azão, azinho com azão, azinho. O que eu vou ter? Azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Eu tenho 4 possibilidades. Só que nessa questão não é frequência. Né? Esse aqui é só o número de diferentes tipos. Azão, azinho é o mesmo. Então são 2, mas eu só conto 1. Então são 3. Azão, 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 azinho e azinho, azinho. Olha só. Lzinho, Lzinho com Lzão, Lzinho. Se você fizer o cruzamento, você vai ter 50% de Lzão, Lzinho e 50% de Lzinho, Lzinho. São 2. E aí, se você fizer todos os cruzamentos, você vai chegar nessa numeração aí, ó. 3, 2, 2, 3 e 1. E aí, quais são os diferentes tipos de genótipos? Como que eu chego nisso? Multiplico os resultados. 3 vezes 2, 6. Vezes 2, 12. Vezes 3, 36. Vezes 1, 36. Então, para esse cruzamento, nós temos, então, 36 possibilidades. E para os fenótipos, como é que eu faço agora? Né? É a mesma história. Só que agora eu vou contar as características que aparecem, não os genes. Qual que é o número de fenótipos no cruzamento azão, azinho, Lzão, Lzinho, Tzão, Tzão? Amarelo, liso, terminal. Né? Que é a posição da flor lá da ervilha. Com azão, azinho, Lzinho, Lzinho, Tzinho, Tzinho. Amarela, rugosa e baixa. Da mesma forma, faz o cruzamento. Azão, azinho com azão, azinho. O que você vai ter? Azão, 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 azinho é amarelo. E azinho, azinho é verde. Você tem 2 cores diferentes, então você tem 2 fenótipos só. O próximo cruzamento para liso vai ter 2 possibilidades, né? Liso e rugoso. E aí, terminal com baixo. Como eles são homozigotos, vai ter só terminal. Então, 2 vezes 2, 4. Vezes 1, 4. Então, tem 4 fenótipos diferentes. Qual que vai ser esses 4 fenótipos? Amarelo, liso, terminal, é um. Amarelo rugoso, terminal, é outro. Verde liso, terminal. E verde rugoso, terminal. São 4 fenótipos. E aí, agora, a frequência das classes. Como é que eu faço? Da mesma forma. Dado o cruzamento azão, azinho, bezão, bezinho, czão, czinho, dzão, dzão, que cruza com azão, azinho, bezinho, bezinho, czão, czinho, dzão, dzinho, qual será a frequência ou probabilidade de nascer um indivíduo com esse tipo de genótipo? Azão, azinho, bezão, bezinho, czão, czinho, dzão, dzão. Como que eu faço? Considera individualmente cada um dos pares, faz o cruzamento e veja a possibilidade para o genótipo que você quer. Qual que é o genótipo que nós queremos? Esse aqui, ó. Azão, azinho, bezão, bezinho, czão, czinho, dzão, dzão. Pega lá o primeiro.
Azão azinho com azão azinho. Qual que é a probabilidade desse cruzamento eu ter heterozigoto? Se você fizer certinho, vai chegar em 2/4. Eu simplifico para 1/2. Da mesma forma, Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, para eu ter um Bzão, Bzinho, 2/4, 1/2, e assim sucessivamente. E aí eu multiplico. 1/2 vezes 1/2, 1/4. 1/4 vezes 1/2, 1/8. 1/8 vezes 1/2, 1/16. Essa será a minha possibilidade genotípica. Olha só que tranquilo. Faça o cruzamento para cada par e verifique a probabilidade para cada um dos pares requeridos no exercício. Beleza? Mas ó, vão com calma, refaçam. Não é difícil, simplesmente genética é resolver exercício. E aí, a frequência de qualquer classe fenotípica. Eu tenho um cruzamento ali, amarelo liso axial com amarelo rugoso terminal. Qual será a frequência ou probabilidade de nascer um indivíduo de classe verde, lisa e terminal? É a mesma coisa, galera, só que agora eu estou considerando o fenótipo. Então, ali, ó, qual que é a probabilidade desse cruzamento? Azão, azinho, eu tenho um bicho, uma planta verde. Vou falar bicho aqui, é muito louco já. Né? Falar verde. Nascer verde. Azão, azinho com azão, azinho. A probabilidade é 1/4. Fechou. Então já anoto ali 1/4 vezes. E aí eu quero liso. Então eu vou pegar Lzão, Lzão com Lzinho, Lzinho. Se eu cruzo Lzão, Lzão com Lzinho, Lzinho, 100% liso. 100% eu considero como 1. Uma possibilidade só. E terminal? Então eu vou cruzar Tzão, Tzinho, que é o axial, com Tzinho, Tzinho, que é terminal. Correto? Então, se você fizer o cruzamento, você vai chegar a 2/4 para cada um, ou seja, 1/2. E aí você multiplica. 1/4 vezes 1, 1/4. 1/4 vezes 1/2, 1/8. Tranquilo, galera? Olha, façam com calma, leiam a apostila, resolvam os exercícios. E para nós fecharmos, peguem a apostila na página 51, exercício 1, para a sala. Se a meiose ocorre em uma célula de genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, na qual os 3 pares de genes estão em pares de cromossomos distintos, os genótipos das células resultantes serão... Eita, professor, como é que eu resolvo uma questão dessa aqui rápido no Enem? Olha só. Lembra da regra? 2 elevado a n. N é o número de heterozigotos. Lá no meu comando, o meu genótipo tem quantos heterozigotos? Contaram? Tem 3. 2 elevado ao cubo dá quanto? 8. Conta a resposta que tem 8 possibilidades aí. Letra A, galera. Só a letra A acabou. Facilita demais minha vida. Lembra dessa regra. 2 elevado a n, onde n é o número de heterozigotos. Então a resposta dessa questão 1 é a letra A. Mais uma vez aqui, ó. Lá na questão 2, proposta na página 52, ele fala assim, ó, um indivíduo afetado por albinismo recessivo, azinho, azinho, e heterozigoto para os caracteres dominantes. Já me deu a resposta, já quase, ó. Heterozigoto, são 4 características que ele está considerando. Albinismo, braquidactilia, condrodistrofia, problema de cartilagem, e cabelos crespos. Todas essas últimas 3 são heterozigotas. Só o albinismo que é recessivo. Então eu sei que o indivíduo poderia ser azinho, azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho, Dzão, Dzinho. 4 características, uma recessiva e 3 heterozigotas. 3 heterozigotos, né? Esse indivíduo deverá produzir em relação aos alelos desses genes quantos gametas? 2 elevado a n, 2 elevado ao cubo, 8. Letra C, 8 tipos diferentes de gametas. Por hoje é só, até a próxima, onde nós falaremos então de interação gênica. Abraços.